Estamos aqui novamente nos estúdios da RMB Filmes para gravar um novo podcast, dessa vez com uma pessoa bastante especial para mim, uma paciente que a gente estava até conversando de tantos anos que a gente se conhece. A minha paciente, então, fonoaudióloga clínica, a Karen Balém, que hoje vai conversar sobre um assunto bastante interessante, pelo menos eu achei muito interessante, prático e útil para a população em geral, assim, que é sobre a reabilitação para pessoas com deficiência auditiva, né? E perdas auditivas. Mas antes eu vou passar para ela se apresentar, né? Contar um pouquinho da história dela. E aí, minha amiga Karen, me conte de tudo você. Bem, um prazer enorme em estar aqui, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, desde a primeira lente de contato, que hoje eu já não uso mais, mas o meu nome é Karen Balém, então eu sou fonoaudióloga clínica. Eu atuo com transtornos de aprendizagem, com pessoas que usam aparelho auditivo e implante coclear na etapa de reabilitação auditiva. Assim, o meu público é desde crianças, adultos, adolescentes, idosos, dentro desse universo. Tu tá que nem eu, então, de 0 a 100. De 0 a 100. E a gente vê que é um assunto cada vez mais comentado, divulgado, o pessoal... Ou, como é que eu posso dizer? As perdas auditivas, elas são muito negligenciadas. Né? As pessoas muitas vezes vão deixando para lá, vão fazendo de conta que está tudo bem, ou muitos, tanto os médicos quanto os próprios pais, vamos esperar para ver como é que fica, vamos esperar para ver se desenvolve, se a criança vai falar ou não, e aí se perde muito tempo importante de reabilitação e não se otimiza esse tempo e pode ser prejudicial. Né, claro, né? Em todo o desenvolvimento da pessoa, né? Com certeza na questão da aprendizagem, isso é certo, né? E me diz uma coisa, então vamos fazer desde o início, assim, uma retrospectiva para a gente chegar mais na reabilitação auditiva mesmo, que é o objetivo do nosso podcast hoje. Como que acontece essa perda auditiva, né? Antigamente as pessoas falavam surdez, né? Uhum. E ela pode ser congênita, ela é adquirida... Me fala um pouco, assim. As perdas auditivas, elas podem acontecer em qualquer idade, elas podem acontecer com qualquer um. E as perdas auditivas, elas têm graus, elas podem ser leves, moderadas, severas ou profundas. As perdas auditivas também podem ter tipos diferentes, elas podem ser neurosensorial, geralmente são perdas irreversíveis, elas podem ser condutivas, muitas vezes causadas por secreção de ouvido, nesse caso elas são reversíveis, né? Ou uma cirurgia, ou algum uso de medicamento resolve isso. Então, ela pode acontecer por motivos genéticos, por questões congênitas. Existem N fatores que podem ocasionar a perda de audição. Ela pode até ser súbita, né? Vai dormir ouvindo bem e acorda no dia seguinte com uma perda auditiva. Já atendi muitos pacientes assim. Ou ela pode ser progressiva. Então, isso varia muito de cada um. Então, eu digo sempre que a perda de audição ela é como uma impressão digital, né? Cada um tem a sua, né? Depende do momento em que ela acontece, como ela acontece, o impacto que tem na vida de cada um, as características individuais da pessoa enquanto aprendiz, né? Como a pessoa lida com aquilo, como ela destrincha ali o fato de ter uma perda de audição, se ela vai em busca da tecnologia, se ela não vai em busca da tecnologia, tudo fica muito, são características muito individuais, vai depender de cada um. Eu acho que a gente pode, a grosso modo, assim, dividir agora para a gente conversar e talvez ficar mais fácil para as pessoas entenderem a deficiência auditiva, então, assim, na infância, né? Como é que tu faz esse diagnóstico na infância? Eu acho também essa questão que tu colocou antes ali do esperar, né? A questão do diagnóstico precoce, né? Do não esperar, na verdade, como que a escola, como que os pais, como que o médico, o pediatra pode interferir nesse desfecho, né? E ter um diagnóstico mais precoce e não esperar ter essa perda de visão que às vezes pode ser irreversível, de audição, né? De audição. De audição. Eu estou sempre com a visão. Está sempre com a visão. Olha só, por exemplo, os bebês. Desde 2010 existe o teste da orelhinha, né? Esse teste verifica se a criança ouve ou não ouve.
né? Se a criança tem um teste da orelhinha alterado, ele não deve esperar, ele deve ir em busca de exames complementares para fechar esse diagnóstico. Tem uma perda de audição ou não tem? Por quê? Porque no caso dos bebês, a gente tem ali um impacto muito grande, muito sério em termos de fala, de linguagem, né? A criança, ela está chegando para o mundo e ela vai adquirir toda a fala e toda a linguagem e, de repente, esse principal canal sensorial pelo qual ela vai fazer isso não está bem ou tem uma perda de audição. Então, a investigação imediata. Existem janelas importantes para esse desenvolvimento de fala e de linguagem que, quando são perdidos, a criança não consegue mais alcançar os pares da mesma idade. Então, por isso que eles falam, olha, até os 6 meses se descobriu essa perda de audição, né? Ainda não é uma realidade, né? Poucas crianças... Poucos pais conseguem tamanha agilidade, porque às vezes vão tentar entender a perda, vão tentar procurar outro médico, fazer outro exame. Não existe tempo para perder nesse caso. Se houver indicação para isso, escolha da tecnologia, adaptação e reabilitação ali desde o início. Me diz uma coisa, na visão, no desenvolvimento visual, a gente, falando em janela, né? A gente tem uma janela que seria mais ou menos até os 6 anos de idade, para ter a maturidade oftalmológica dentro da maturidade neurológica, né? Na questão da audição, a gente também tem uma maturidade neurológica, onde a gente chegou a um patamar de desenvolvimento visual, desenvolvimento auditivo, e aí tu perdeu essa janela, tu não recupera mais? Olha, até os 3 anos é o período crítico. Então, as janelas estão prontas para isso nesse período. Dá para fazer depois? Dá, mas não se sabe até onde vai chegar. É o período de maior plasticidade do cérebro. A gente tem que pensar que o cérebro de um bebê é um avião, é um foguete, é uma máquina de alto padrão. Perto da nossa, ela não se compara, ela faz sinapse muito rápido, ela aprende muito rápido, ela entende muito rápido. Essa audição, ela precisa se integrar aos nossos outros sentidos. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Se a gente estiver aqui no estúdio e alguém numa salinha ali abrir uma Coca-Cola, eu vou apenas escutar. Tsh. Quando eu escutar o som da Coca-Cola abrindo, já vem várias sensações. Eu já sei qual é a sensação de tomar aquela Coca-Cola. A cor da lata. A cor, o cheiro. Eu já sei a imagem, né, as cores da Coca-Cola. Por quê? Porque esse meu sentido, essa minha audição, ela está integrada a toda uma rede, que é o cérebro, né? Então, quando eu falo de audição, eu estou falando de cérebro. E eu estou deixando esse componente, eu estou deixando esse canal sensorial de fora. Para integrar ele depois ao resto dos sentidos, vai ser muito mais difícil, né? Os nomes das coisas, o conhecimento sobre o mundo, as aprendizagens, eu aprendo por vários canais sensoriais, mas, sem dúvida, o auditivo é o principal. Né? Então, eu preciso integrar ele o mais rápido possível. E não só isso, né? Colocar a tecnologia, que pode ser um aparelho auditivo, um implante coclear, iniciar a reabilitação com um bom fonoaudiólogo, mas que esse fonoaudiólogo seja capaz de instrumentalizar, de orientar, de capacitar esses pais para o desenvolvimento da linguagem e da fala no contexto do dia a dia, porque é o que vem de fora que vai alimentar, né, aquilo que agora está funcionando, no caso de um aparelho auditivo, um implante coclear, é o ambiente externo que vai alimentar todas essas informações para que essa criança se desenvolva. Sim, porque a criança é a mesma coisa que a visão. Ela pode ouvir o som, mas ela também tem que aprender a interpretar esse som, né? O que significa esse som. E aí vem, eu acredito, esse conceito que a gente tinha falado antes, da diferença entre escutar e ouvir. Isso aí, né? O ouvir, por exemplo, para nós, o ouvir, ele é inconsciente. Eu não preciso prestar atenção, tá? Eu estou aqui contigo, tá chovendo lá fora, eu escuto os carros passando, se um cachorro latir, eu vou escutar, e isso, para mim, é algo natural, é algo inconsciente. Eu vou crescendo dessa forma, desde pequenininha, isso vai sendo natural. Já o escutar, ele passa a ser consciente. Eu preciso saber o significado daquilo que eu estou escutando, eu preciso entender aquela mensagem. É uma função do cérebro. Então, enquanto o ouvir é uma função dos ouvidos, o escutar é uma função do cérebro. E ele é consciente. Só que quando uma pessoa perde a audição, o ouvir
também passa a ser consciente. Eu preciso prestar atenção. Então, por exemplo, no caso de uma criança, ela começou a ouvir, né? Então, latiu um cachorro. Aquilo para ela é um barulho. É algo sem significado. Talvez quando ela estivesse sem o aparelho auditivo ou sem ouvir, aquele cachorro movimentava a boca, aquele cachorro tinha cheiro, aquele cachorro tinha a sensação de tocar no cachorro, né? Aquela criança, tem que pensar que aquela criança, na parte motora, na parte visual, na parte das... Ela é uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade para todas as habilidades, mas talvez para a auditiva não. Então, a partir do momento em que ela bota o aparelho auditivo, ela começa a dar significado. Então, ela vai começar a atribuir significado para aquele latido, atribuir significado para aquele sonzinho que o cachorro faz quando está correndo, quando está com a língua de fora, enfim. Então, ela integra isso. E aí, o papel dos pais, o papel da família, o papel do fonoaudiólogo, de mostrar, perceba, né? Este é o som do cachorro, né? Eu preciso, como não é algo inconsciente, é algo que precisa ser treinado, eu preciso o tempo todo chamar a atenção para que ele perceba que aquele som vem do cachorro. E assim com tudo. E repetido inúmeras vezes, não é mostrar uma única vez. O cérebro, ele aprende por repetição. Então, é repetindo, mostrando, verificando os diferentes tipos de som que o cachorro faz, até que aquilo se torne um engrama, que realmente faça parte e que ele compreenda o significado daquilo. É bacana isso, né? Porque eu acho que o paralelismo ali do o ouvido e do olho. Os dois recebem, um recebe, né, impulsos sonoros, outros impulsos de luz que transformam, mas tudo vai ser decodificado e interpretado no cérebro, né? Mas a gente tem que pensar, por exemplo, numa perda de visão. Quando a gente mostra aquela tabelinha visual, né, que a gente começa pelas letras maiores e vai ficando até assim, eu não consigo mais entender a última linha, tá distorcido, tá borrado. Essa é uma perda visual. Quando eu falo de perdas auditivas, eu falo de frequências aleatórias ali que são perdidas, né? Depende, por exemplo, o adulto, ele pode perder algumas frequências. Então, não é uma coisa uniforme como uma perda de visão que eu vou descer, não, a perda está aqui. Não, na perda auditiva são frequências que estão envolvidas. Então, funciona de uma maneira diferente. Então, a pessoa vai, até dependendo do grau da perda, ela até vai ouvir, mas aquilo fica embaralhado, fica misturado, fica confuso por conta disso. Tu quer explicar melhor essa questão da frequência das ondas sonoras? Sons mais agudos pode perder, som mais grave? Ali a gente tem, no caso, por exemplo... a pessoa desconfia que tem uma perda de audição, tá? Vamos supor um bebê, tá? O bebê faz o teste da orelhinha e verifica, passou ou não passou. Se não foi bom esse exame, ele vai em busca de um exame mais detalhado. Quando a criança é um pouquinho maior, ali 6 meses, os pais podem perceber que ela não localiza a fonte sonora, ou quando ele é bem pequenininho, ele não tem aquele sobressalto quando tem um som muito forte. Quando ela começa ali a ficar um pouquinho maior, eles percebem que ela começa a não entender o que é dito, não entende a linguagem, começa a falar muito distorcido, né? Tem que pensar que a orelha é a entrada. O que está saindo, né? Se está saindo uma fala distorcida, se ele não está entendendo o que eu estou dizendo, isso é a saída. Então, tem que verificar a entrada da informação. Tá certo. Então, eu posso desconfiar, por exemplo, quando elas começam a crescer um pouquinho mais, elas vão para a escola, às vezes elas têm muitas otites, ou até não dói, a otite às vezes não causa dor, mas causa uma perda de audição, por exemplo, flutuante. Então, um dia ouve bem, outro dia não ouve bem, então vai para a escola, troca F, V, P, Aí já D. entra o papel do professor, né? Isso aí, troca todos os surdos e sonoros, ou tem dificuldade na escrita. Eu já recebi, por exemplo, crianças assim em torno de 12 anos com diagnóstico de déficit de atenção, e a primeira coisa que, quando chega ao meu consultório, eu quero uma audiometria, eu quero saber como é que está a entrada, porque eu vou ter que trabalhar com a saída, né? Então, eu preciso saber. Então, encaminho essa criança para audiometria, perda auditiva de grau moderado. Então, não era um déficit de atenção, até pode vir a ter um déficit de atenção, mas, naquele momento, ela estava com uma perda de audição, que causa exatamente aquela... não presta atenção, tem que fazer muito esforço para entender o que é dito. Se não né? se foca, daí a criança se distrai, né? Ela vai fazer outra coisa. Ela gasta muita energia para entender aquela comunicação. Então, entender que tanto o papel dos pais, né, ficarem atentos, né, desde que a criança é pequenininha, o papel dos professores, inclusive, muitos
pais, muitos professores se preocupam. Nossa, essa criança fez um teste visual, né? Isso. Chegou lá na Marta para fazer uma avaliação visual, exatamente. mas não foi até o otorrino para fazer uma avaliação auditiva, que é tão importante quanto, e é por ali que vão entrar todas as aprendizagens. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, a gente tem uma questão que é o processamento auditivo central, né? Que a gente fala muito, a orelha capta o som, mas o cérebro interpreta. Então, o que acontece? A criança tem até uma audiometria normal, mas existem habilidades auditivas que precisam ser treinadas. Treinadas para que ele melhore o foco, para que ele entenda melhor o professor em meio ao ruído, treinar para que ele melhore no processo de alfabetização, né? Se o processamento está alterado, a gente precisa ter esse controle. E os adultos começam a perceber que tem perda de audição, vão a um lugar movimentado, começam a perceber que não estão ouvindo bem, ou que o ruído atrapalha, ou uma irritação no final do dia, cansaço por esforço de ter que ficar prestando atenção de forma muito intensa na mensagem. As pessoas, geralmente, nos adultos, quem está no entorno, a família, eu lembro, eu trabalhei muitos anos no setor de audiologia, eu fazia os exames de audição e os pacientes chegavam lá e diziam assim: a minha mulher diz que eu escuto mal, mas eu quero provar para ela hoje que eu escuto bem, então vamos fazer essa audiometria. E eu falava assim, a gente ainda não entrou na cabine, mas eu acho que a tua mulher vai ganhar nesse caso, porque são os primeiros a perceber. Quem está com a perda não percebe tudo que perde de informação. Isso a gente vê bastante, né? Realmente. E eu vejo no consultório também essas conversas sobre audição entram bastante também. E é sempre uma resistência do que não ouve. Não é verdade. Eu ouço, mas eu só não entendo. Não é isso. E a característica, como algumas frequências estão alteradas, eu ouço, eu continuo ouvindo. O cérebro está se adaptando, continua, se adapta rapidamente. Eu ouço, mas eu não entendo. E daí eu começo a achar que aquela pessoa está falando aquelas... mas também falam para dentro, falam enrolado, falam com a mão na boca, falam, né? Parece que tem uma batata na boca, eles reclamam. Parece que a pessoa está falando mal. Na verdade, é o início de uma perda de audição, né? E ir em busca da tecnologia o quanto antes é um fator assim extremamente importante, né? Porque isso vai impactar no trabalho, vai impactar na família, né? O idoso, por exemplo, ele começa a ficar mais isolado, né? Existem as perdas de audição ali junto com uma perda cognitiva, né? Que já vem ali junto com a idade. Então, cuidar dessa audição, ele começa a se isolar, ele começa a não querer participar dos encontros de família. Então, isso pode ser um indício de que não está ouvindo bem, né? E aquilo que a gente também já tinha conversado sobre, aí a gente já entra nessa questão da associação com as demências, né? Ou que seja o gatilho para piorar as demências, como a deficiência visual também, né? Porque é isso aí que tu colocou. O idoso vai se isolando socialmente, porque a gente faz leitura labial, né? Na época da pandemia, que a gente usava máscara, isso ficou bem evidente, todos né? nós fazemos. Né? É bem inconsciente, mas a gente faz a leitura labial, né? Mas eles vão deixando de participar das conversas da família mesmo, porque eles não entendem o que está se falando, e vai para o isolamento, né? Vai. E é um cérebro que para de trabalhar, para de aprender, para de criar, né? Tem toda uma questão ali cognitiva que vai interferir, né? Uma lentidão. O próprio processamento já vai ficando mais lento, né? Quando a gente começa a ficar mais velho. A própria atenção já diminui. Então, questões de memória, questão de funções executivas mesmo, né? Já vão ficando mais difíceis com a idade. E aí, com a perda de audição, fica muito pior. Então, imagina assim, tanto no adulto como no idoso, o que eu chamo de esforço auditivo, certo? O cérebro vai cansando disso. Então, por exemplo, assim, vamos supor, iniciou uma perda de audição. Quando eu estou conversando com alguém, eu estou concentrada para entender a mensagem que aquela pessoa está falando para mim. Só que se eu tenho uma perda de audição, além de tentar compreender essa mensagem, eu também preciso entender que afinal de contas, ela está falando o quê? Decodificar as palavras. Então, essa coisa que eu tenho que fazer de decodificar a palavra ao mesmo tempo que eu tenho que entender a mensagem, no final do dia, causa um esforço muito grande, que a gente chama de esforço auditivo.
No próprio treinamento auditivo, eu tenho uma paciente adulta que ela usa aparelho auditivo e ela faz um treinamento auditivo comigo. E o treinamento auditivo, ele realmente é muito intenso, né? Olha só, vamos ouvir, às vezes a gente ouve uma mensagem nas 2 orelhas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente ouve em meio ao ruído, a gente tem que discriminar sutilezas do som ali. E aí ela fala assim, nossa, esse teu treino me deixa exausta. Pelo esforço que ela precisa fazer para reconectar isso. Imagina. Né? E aí, assim, quando a gente começa a perceber, então, no adulto ou no idoso, alguma deficiência visual, encaminha para o otorrino, faz as avaliações, faz a audiometria e é indicado, então, algum tipo de prótese auditiva, né? Quais são as próteses auditivas, assim, como que elas funcionam? Tá. Quando a pessoa percebe que está iniciando uma perda de audição, o adulto ou o idoso percebe esse início, ou a criança também, essa perda auditiva, o primeiro passo, passar pelo médico otorrinolaringologista. Esse médico vai encaminhar para exames que geralmente são os mais importantes: audiometria tonal, vocal e imitanciometria. Nessa audiometria, por exemplo, vai aparecer se a perda é leve, moderada, severa, quais são as frequências que estão alteradas, qual é o tipo da perda de audição. Ela é neurosensorial? Ela é condutiva? Pode ser que ela seja mista? E aí ele vai, a partir dos exames prontos, ele vai indicar o tratamento mais adequado. Por exemplo, ele vai indicar um aparelho auditivo. O aparelho auditivo, ele é um estímulo acústico. Ele é de uso externo, tá? Uhum. E, geralmente, ele é usado perdas leves, moderadas, severas, assim, ele tolera bem. Então, é a indicação de um aparelho auditivo, a pessoa passa a usar o aparelho auditivo e abre a porta, tá? Abre a porta para o ouvir. Uhum. E ela começa a ouvir tendo que prestar mais atenção do que ela prestava antes e talvez tendo que atribuir significado para alguns sons que vão ser um pouco diferentes agora com o aparelho auditivo. E talvez por isso que ele tenha tanta resistência em usar. A gente vê muito idoso com resistência para usar o equipamento, né? Isso, já vou te contar. E aí eu tenho também um implante coclear. Quando a perda é severa ou profunda, indicação de implante coclear, da mesma forma. Só que o implante coclear é um estímulo elétrico, ele tem um componente interno que é colocado cirurgicamente, são eletrodos colocados na cóclea, e tem o componente interno e tem o componente externo. Então, depois de 1 mês, mais ou menos, da cirurgia, existe a ativação do implante coclear, que é feita por um fonoaudiólogo, né? Depois que foi feita a cirurgia lá pelo médico, e essa pessoa começa a ouvir, começa a ouvir mais baixinho, depois vai aumentando, vai mapeando e vai melhorando essa programação. Uma coisa muito importante nos aparelhos, tanto no usuário de aparelho auditivo ou um implante coclear, que é o básico, né, que muitas vezes que a gente fala na resistência, mas o que é básico quando a gente fala de aparelho auditivo e implante coclear? Primeiro passo: escolher uma tecnologia que seja adequada, com um centro auditivo qualificado. Não é um aparelhinho da internet. Né? Geralmente, o aparelhinho da internet vai dar um volumezinho lá e não é isso. Eu preciso de um equipamento que vá amplificar frequências de acordo com a audiometria. No caso do aparelho... Para aquela orelha. Para aquela orelha. Então, o aparelho do vizinho não é para ti. Eu nem sabia que também já tinha aparelhinho na internet para vender assim. Tem. Mas não é indicado. Então, o aparelho auditivo, o fonoaudiólogo vai pegar a audiometria e vai fazer uma programação especial para aquele paciente de acordo com a perda. A escolha do equipamento vai ser orientado pelo fonoaudiólogo também de acordo com a perda. No caso do implante coclear, o estímulo é direto no nervo auditivo. Como a perda é severa e profunda, já não é mais uma amplificação dos sons. Sim. É um estímulo direto no nervo. Então, ele vai fazer mapas. E aí, o que acontece com muitas pessoas? Às vezes, elas adquirem um aparelho auditivo ou colocam um implante coclear. No implante coclear é menos comum, é mais comum no aparelho auditivo. E nunca mais voltam para ver a programação. Nunca mais verificam se aquilo está adequado, se aquilo mudou, se a perda progrediu e, de repente, precisa fazer um ajuste. Dá uma calibrada no aparelho. Não, nunca mais voltam para verificar. Então, importante, usar o aparelho auditivo ou o implante coclear da hora que acorda até a hora que vai dormir.
tá? Esse é o ponto principal. Para o cérebro se acostumar com isso, tá? Eu preciso usar da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Segundo passo, ter uma programação adequada, tá? Não adianta colocar, investir lá numa super tecnologia e não ir fazer uma verificação de vez em quando com o fonoaudiólogo. Algumas pessoas colocam a tecnologia e rapidamente se adaptam. Quem são essas pessoas? Geralmente, essas pessoas não têm um tempo muito longo de privação sensorial. Tá? Perderam a audição, foram fazer os exames, colocaram o aparelho auditivo e se adaptaram super bem. Pessoas que esperam por muito tempo, o cérebro, ele vai trabalhando com isso. Eu posso te dar um exemplo assim de uma trilha na floresta. Se eu tiver um caminho, tá? E se eu passar todos os dias por aquele caminho, eu vou criar uma trilha robusta, firme na floresta e todo mundo vai passar pela estradinha que eu criei passando por lá. Se eu passo de vez em quando, o mato volta, né? O mato até vai baixar, mas depois ele volta a subir. Tem que achar a trilha todo dia. Tem que achar uma trilha todo dia. Então, se eu uso o aparelho auditivo corretamente, todos os dias, do jeito que precisa ser usado, eu crio esse caminho, eu crio essa trilha e o cérebro entende aquela informação. Se eu coloco de manhã para assistir o noticiário, sei lá, depois eu coloco quando um filho chegou em casa para conversar comigo, o cérebro não entende, ele está recebendo informações confusas ali de um jeito, de uma hora ele está ouvindo de um jeito, outra hora ele está ouvindo do outro, ele não se acostuma. Ai, mas está muito forte, mas está muito... Eu preciso me adaptar, eu preciso... mas o som não é como era o mesmo. Eu tenho que abandonar o meu conceito de audição que eu tinha antes. Eu não posso ficar... É injusto comparar a audição de aparelho auditivo ou implante coclear com a audição que eu tinha antes. Eu tenho que realmente assumir a minha perda de audição, né? E não é fácil. Tá? Eu tenho que pensar que esse aparelho auditivo e esse implante coclear agora fazem parte de quem eu sou. Então, são duas coisas, né? Eu tenho que exercitar e facilitar a minha neuroadaptação, mas, para isso, eu tenho um componente consciente, que é eu ser flexível e entender uma nova realidade, né? Por exemplo, eu uso óculos. Sim, se eu acordar de manhã... Sim, o multifocal é a mesma coisa, neuroadaptação. Se eu acordar de manhã e não colocar os... Eu vou em busca dele antes de fazer qualquer coisa. Sim. Porque eu não consigo funcionar sem ele. Deve ser assim com o aparelho auditivo. Tu entende? Acorda, tem que estar do lado da cama, carregadinho. Bota o óculos e o aparelho. Isso aí, bota o óculos e o aparelho auditivo. Isso aí. E aí vai pro dia, e aí a adaptação vai acontecendo. Muitas pessoas precisam passar por uma reabilitação auditiva, que é ensinar o cérebro a ouvir, né? Eu tenho vários pacientes de várias idades, adultos e idosos, que fazem um treinamento auditivo, um treinamento cognitivo específico, que favorece essa adaptação, né? E que faz com que... Eu vejo que não é apenas um treinamento auditivo, é uma mudança de mentalidade. Então, por exemplo, a pessoa precisa entender que esse aparelho agora faz parte, né? O aparelho faz parte de quem você é. O implante coclear faz parte de quem você é. Eu tenho que levar em consideração as características dessa pessoa enquanto aprendiz, né? Ele é o meu novo aprendiz, né? No momento em que ele chega ao meu consultório, ele vai aprender a escutar. E, para isso, ele precisa também... Eu preciso saber como é a parte cognitiva, como é esse aprendiz. Nenhum é igual ao outro. Cada pessoa vai ter uma demanda, vai ter uma demanda, vai ter uma perda de audição, vai ter que, né, aderir de alguma maneira. Ele está usando... Eu já atendi pacientes que vinham com queixas assim... Olha, eu vim porque eu já tenho esse aparelho há tanto tempo e eu ainda não me adaptei. E a minha primeira pergunta... Qual é a sua... Como você usa? Você usa da hora que acorda até a hora que vai dormir? Não. Né? Geralmente então, assim. Já começou ali, né? Já começou ali com... Então, tu acha que, em princípio, assim, todo mundo que precisa colocar uma prótese auditiva, um implante ou um implante coclear, um aparelho externo, automaticamente já precisaria de uma reabilitação auditiva, né? Se sente dificuldades, quem vai precisar da reabilitação? A não ser aquele mais recente que tu falou, que... Depende de cada um. Mundo, depende né? de cada um. Ele vai sentir, né? Se ele precisa ou não, né? Talvez ele vá negar ou vai tirar o aparelho auditivo. Mas tirar não é uma opção, porque a gente sabe que o declínio cognitivo vai acontecer, que sem o aparelho auditivo vai ser muito mais difícil por exemplo, quando chegar na terceira idade. Mas depois que ele tiver com declínio cognitivo
mais avançado, aí mesmo que ele vai ter resistência para usar o aparelho, né? Sim, maior ainda. Então, o ideal é, vai em busca da tecnologia, faz parte de quem você é. Você Quanto mais cedo, precisa melhor. usar da hora que acorda até a hora que vai dormir, verificar constantemente essas programações e participar, fazer parte de um programa de reabilitação auditiva, se tiver dificuldades, tá? E nessa reabilitação auditiva, a gente trabalha tanto o fato dessa aceitação do aparelho auditivo, quanto treinamento auditivo, treinamento cognitivo, formas de usar, formas de otimizar esse uso, né? Porque muitas vezes a pessoa vai estar num ambiente ruidoso e ele precisa se apropriar da leitura da fala. Tem pessoas que não fazem a leitura labial, né? Tem pessoas que precisam ser treinadas também para isso. E assim, ó, é muito baseado em estratégias, né? Que estratégia eu vou usar? Né, eu tenho uma paciente que, por exemplo, usa um implante coclear. Ela fala assim, olha, eu fui ao restaurante, tinha criança chorando, tinha gente de todo lado, e aí estratégia. Então, você precisa de uma estratégia para ir ao restaurante. E aí eu passei as estratégias para ela. Você vai sentar num lugar longe do ar-condicionado, longe do ventilador, longe da janela. Quando a gente está em um restaurante, a gente já tem uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. O garçom vai chegar, ele vai perguntar o que eu quero tomar, ele vai perguntar o que eu quero comer. Eu já posso ficar atenta para essas situações, porque eu sei mais ou menos o contexto que vai ocorrer lá dentro do restaurante. Eu sei que se tiver uma criança gritando do meu lado, isso vai dificultar a minha comunicação. Eu posso me posicionar perto de quem eu quero conversar. Então, como fica melhor para mim? Como eu vou me posicionar para conseguir conversar? Por exemplo, quero conversar com o meu filho durante o jantar, né? Não ouço do ouvido direito. E vou sentar. Isso aí, vou deixar do lado que eu escuto melhor, eu vou, entende? Então, são estratégias de adaptação, né? Entender que existem algumas limitações, que o outro não tem culpa disso, né? Porque a gente fala muito assim, por exemplo, no ambiente de trabalho, eles têm que dizer, olha, eu tenho uma perda de audição, pode ser que eu perca algumas informações, pode ser que eu não faça alguma tarefa, mas eu posso não ter ouvido, não posso não ter entendido. Então, estratégias para esse ambiente de trabalho, para que o funcionamento seja bom, até para o colega de trabalho entender que eu não tô de má vontade, né? Que realmente eu não entendi aquela mensagem e que eu preciso que repita mais de uma vez ou que me entregue isso por escrito, e que a reunião de grupo precisa ser num ambiente silencioso. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, eu vou perder as informações, né? Então, são estratégias que a gente vai usando e a gente vai ensinando na própria reabilitação para que ele vá otimizando esse uso e vivendo bem com a tecnologia, que faz parte de quem ele é. Não existe a opção não usar, né? Porque o cérebro precisa disso para que ele continue ali ativo e funcionando a pleno vapor. E tem um tempo médio, assim, nessa reabilitação, ou é também muito individual, assim? É muito individual. Eu criei o Manual da Escuta. Tá? O Manual da Escuta é um programa de reabilitação auditiva para adultos que usam aparelho auditivo e implante coclear. A minha intenção é criar outros tipos de estratégias para auxiliar o público que usa aparelho auditivo ou implante coclear, mas esse Manual da Escuta, ele apresenta para a pessoa todas essas questões assim, ó. Quanto tempo tem que usar, né? Que é da hora que acorda até a hora que vai dormir. A importância da programação. Então, lá eu falo bem detalhadamente por que é importante. Lá eu falo sobre perdas auditivas, porque entender, conhecer o assunto, conhecer como esse cérebro funciona, como essa escuta funciona dentro do cérebro, favorece o entendimento, né? Favorece a pessoa usar, né, a tecnologia, convence a pessoa a usar. Se ela entende o porquê daquilo, ela começa a aderir, né? Eu só vou fazer alguma coisa quando eu entendo o porquê que eu tenho que fazer aquilo. Se eu não entender, eu não vou aderir. Né? E aí, nesse programa também tem uma hierarquia que começa assim com atividades de detecção do som, presença e ausência de som. Como que eu posso treinar isso? Eu entro em algumas plataformas, eu treino junto com o paciente, são aulas gravadas, mas eu mostro para o paciente como é a etapa de detecção, o que o meu cérebro tem que pensar, por exemplo, num processo de discriminação, que a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu tenho que discriminar o som é: esse som é igual ou diferente?
né? E é a pergunta que o meu cérebro precisa responder. Esse som, o som, qual é o som fino? O som fino o primeiro som é mais fino, o segundo é mais grave, né? A gente vai analisando e vai ensinando o cérebro a essa escuta. Muitas vezes a gente coloca atividades, a pessoa assim, eu não entendi. E aí eu falo, nesse trecho a pessoa falou isso, isso, isso. Ouça novamente. E aí ela fala, é mesmo, né? Então eu literalmente ensino a pessoa a escutar. A escutar. A escuta. Como é a escuta? E me diz uma coisa, como é que funciona esse teu manual? Assim, ele é todo online? Ele é são aulas totalmente. Todas as aulas são gravadas, né? Com um passo a passo bem detalhado. Lá fala também sobre o uso de microfone remoto, que é um recurso para quem quer, em ambientes ruidosos, por exemplo, tá em uma sala de aula, né? O meu professor vai usar como se fosse um microfonezinho aqui na lapela e o som vai sair direto dentro do implante coclear da pessoa que está assistindo a aula ou direto dentro do aparelho auditivo. Bom, eu já sei que tem uns que tem... conexão com o celular, sim. Né? A tecnologia hoje em dia ela é um verdadeiro presente, tá? O que tem se estudado em termos de tecnologia, em termos de recurso para esse público é fantástico. Então eu vejo assim, que a tecnologia, eu tenho que aprender a usar. Então é como se eu comprasse uma Ferrari e não soubesse como lidar com ela, né? Então, a Ferrari existe, mas eu preciso aprender a lidar com ela. E no caso, verdade, sim. E no caso do aparelho auditivo, do implante coclear, eu abro a porta de entrada para o cérebro, mas eu preciso ensinar ele a ouvir. Certo? Então, essa principalmente é o principal objetivo do manual da escuta. E usar esses recursos sofisticados e mais modernos aí, tipo o do microfone ou esses ligados com o celular, que eu tenho uns pacientes que já me falam que tem, também tem que aprender a usar, né? Geralmente, quando eles adquirem a tecnologia, eles têm aplicativos e conectam diretamente. Só que assim, quando a gente compra uma tecnologia ou quando a gente coloca um implante coclear, são tantas informações, mas tantas informações para adquirir naquele momento, que o manual se torna um aliado que eu posso ouvir várias vezes, eu posso ouvir de novo, eu posso entender como é que funciona o esquema de ouvir, né? Porque a pessoa coloca o aparelho auditivo ou o implante coclear e ela vai com aquele ouvir que antes era inconsciente. Então, ela não presta atenção. Então, inclusive, a primeira etapa da reabilitação auditiva é preste atenção aos sons. Fique atento ao som, sente na varanda da sua casa e perceba o que tem no entorno. Se for preciso, peça para quem está perto de você traduzir isso. Olha, escute, isso é um passarinho, né? Mas o principal exercício ali inicial é preste atenção ao som e tente atribuir significados a todos eles. Começa ali a ativar esse cérebro auditivo. Essa reaprendizagem, né? E porque a gente, quando ouve, a gente realmente passa batido nos sons, né? A gente suprime até, eu acho, a percepção de muitos sons, né? Para se fixar só naquele som que interessa, né? São habilidades auditivas, né? E quando tu coloca um aparelho, acho que para muitos que eu ouço, assim, entra uma quantidade tudo de junto. Sons, isso, tudo junto. E ele não consegue fazer essa supressão, assim, não, eu quero escolher só a voz da Karen agora. Eu quero e isso é treino. Tá lá fora. Existem plataformas de treinamento, que eu mostro lá no Manual da Escuta, mas existem plataformas de treinamento auditivo que fazem isso em forma de um game, por exemplo, em que tem alguém falando e, ao mesmo tempo, uma mensagem principal. E aí a gente vai trabalhando com o paciente, qual é a mensagem mais importante? O que ele disse no meio de todo esse ruído? Né? Às vezes, essa é a etapa mais assim, avançada do treino. A gente começa lá com identificação de som, presença e ausência de som. Vai depender de cada paciente. Discriminação, depois a capacidade de localizar a fonte sonora. Né? Se eu tiver tecnologias diferentes, eu já vou ter dificuldade de localizar a fonte sonora. Se eu tiver perda em uma orelha e não na outra, a orelha melhor sempre vai localizar aquele som para o lado em que a audição é melhor. Então, tudo isso é explicado e orientado e organizado no Manual da Escuta. E como é que as pessoas vão encontrar esse Manual da Escuta? O Manual da Escuta está na página do Instagram do SOS Audição. SOS Audição. SOS Audição, ou na minha página pessoal, Karen Balém. Né? Logo vai subir para a plataforma, já está praticamente
pronto e preparado para auxiliar essas pessoas. Eu acho que esse negócio é muito gratificante, né? Porque eu realmente acho assim que pela minha experiência de consultório oftalmológico, mas eu ouço tantas histórias, a dificuldade de aceitação da perda da auditiva, bem isso aí como tu colocou, a esposa percebe que o marido não está ouvindo, o contrário também, e sempre a negação do outro. Aí coloca o aparelho, mas não gosta do aparelho, não usa, não regula, não consigo ouvir com isso aqui. Gastei uma fortuna e perdi, é muito pequeno. Isso. Eu acho que é falta de conhecimento. Eu acho que sim. Não compra na internet, mas compra um aparelho, implanta ali na orelha, mas Não e daí ele acha que vai botar aquilo ali, é que nem passar a margarina no pão, sai comendo. Não é como botar um óculos, né, Marta? Não o óculos a gente leva 2, 3 dias e o teu cérebro ajeita ali e tu sai enxergando. Não, ali Mas eu vejo, sim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E depende de cada um. Né? Depende de cada um. Não é a mesma situação do óculos. Bota e 2, 3 dias. Eu lembro quando eu botei o meu, né, já estava... as coisas ficavam meio assim, mas logo foi pro né? Logo eu me adaptei. Mas sempre tem um entendimento, né? Quando tu coloca o óculos e tu entende como o óculos funciona, onde que está o longe nele, onde é que está o perto, qual é o desenho da lente, que movimento tem que fazer de cabeça. Óbvio que a tua adaptação vai ser mais rápida, né? Isso aí. Agora, se tu bota um óculos, ninguém te ensina como é que tu tem que usar. Vou tirar. Tu diz, isso aqui é uma porcaria, não quero usar. Isso aí. E eu acho que com o aparelho acontece a mesma coisa, né? Da mesma forma, eu acho que uma orientação bem feita, um entendimento de que o ouvir é função das orelhas, né? As orelhas captam o som a partir do momento em que elas não são capazes mais de fazer isso de uma forma perfeita, boa. A pessoa adquire uma tecnologia que pode ser o aparelho auditivo ou o implante coclear e ela abre a porta. Tá? Ela abre a porta para os sons que vão ser interpretados para o cérebro. Eu acho que a grande dificuldade é entender que a gente não está falando de uma orelha, a gente está falando de um cérebro, que é muito mais do que isso. Então, que exige muito mais do que isso, que exige treino, que exige repetição nos treinos e que é possível, sim, se adaptar se tudo for feito de uma maneira organizada e o entendimento estiver ok. Ontem mesmo eu atendi uma senhora, uma paixão ela está muito feliz, assim, ó. Ela ela adquiriu a tecnologia dela, o aparelho auditivo, quando ela ainda tinha 57 anos, agora ela tem uns 70 e poucos. E aí ela chegou para mim, olha, tá muito difícil de entender as pessoas, já faz muitos anos que eu uso. E aí a minha pergunta clássica, você usa todo dia, o dia inteiro? Olha, eu usava só de vez em quando porque machucava a minha orelha. Falei, faz quanto tempo que a senhora usa esse aparelho auditivo de forma excelente, assim, ó, da hora que acorda até a hora que vai dormir? Eu falei, de verdade, faz 6 meses. Então, a sua audição começou há 6 meses. E o que aconteceu dos 57 até aqui foi privação sensorial. E aí o cérebro vai ter que se adaptar. E aí, no caso, ela estava com um aparelho auditivo, a gente fez um mapeamento de fala, porque eu preciso entender como ela está ouvindo. Eu sei que ela usa aparelho auditivo, mas será que ela está ouvindo bem? Será que ela foi em busca da programação? Né? Se eu vou trabalhar com a saída, eu preciso verificar como é que está a entrada da informação. E é isso que ela fez um mapeamento de fala e não estava legal. Ela acabou trocando de aparelho auditivo, está super feliz, voltou para o treinamento auditivo, porque ainda existem coisas a se treinar, mas ela vem muito feliz dizendo assim, nossa, como eu sou desatenta, como eu não faço atenção para o som, como eu não presto atenção naquilo que está acontecendo, e só o fato de você ter me dito preste atenção, já deu uma mudança tão grande dentro de mim, né? Eu já consigo, né? E ela treina, eu passo as atividades para ela, ela vem de caderno, mostrando tudo que ela treinou. Ó, aqui estava difícil, ontem ela estava com um trabalho de discriminação, olha, eu não estou entendendo quando o som sobe e quando o som desce. Me fala novamente. Daí eu falei, ó, perguntas que você tem que fazer por cérebro na hora da discriminação. O som é igual ou diferente? Ela, é diferente. O primeiro é fino ou é grosso? Ah, o primeiro é fino e o segundo é grosso. Então, ó, pim, né, pim,
pom, então o som desceu. E aí a gente vai treinando, tô entendendo. E aí ela vai adaptando aos poucos, mas muito feliz, né? Mas ela tá motivada, né? Muito motivada, E muito. tem que ter persistência, né? Tem. E tem que entender o tratamento. Entender o Entender tratamento. o que eu estou fazendo. Por isso que, conforme a gente vai fazendo as atividades, os exercícios, eu vou explicando o tempo todo para ela. Ó, essa atividade é para quando a senhora estiver no meio do restaurante e fazer foco na mensagem mais importante. Essa atividade é quando os sons são muito parecidos, a senhora vai fazer dessa forma. Então, eu dou a atividade, mas eu também digo qual o objetivo que eu tenho Sim. em fazer aquilo. E aí ela adere. E aí ela treina. Nossa, então vamos fazer. Outra coisa que eu tenho, agora que tu estava falando, tá me lembrando, que eu vejo assim no consultório, é que muitos pacientes escolhem entre os óculos e o aparelho. Eu não consigo usar os dois, porque o aparelho fica atrás da orelha aqui, aí a haste do óculos fica por cima, daí o óculos fica torto, aí eu não consigo usar os dois juntos. Então, muitas vezes, eles fazem escolhas. Ou não usam os óculos, ou não usam o aparelho. Geralmente, eles usam o óculos e não usam o aparelho. E eu vou te dizer, a maioria dos pacientes adultos que eu treino junto comigo usam óculos e aparelho auditivo e tudo certo. Talvez achar uma haste que se adapte àquele aparelho auditivo, achar um aparelho auditivo que fique confortável junto com o óculos. Eu acho que é uma questão de querer. Querer fazer dar certo. Exato. Claro que antigamente tinha uns aparelhos que eles eram muito grandes, Sim. né? Eles ficavam Eles são cada vez menores. atrás da orelha, muito molde grandes. gigante. E realmente era verdade que o óculos e o aparelho Nossa. eram incompatíveis, assim, né? E que as pessoas eram obrigadas a fazer a escolha. Mas, sim, concordo contigo. Hoje eu vejo uns minúsculos, né? Que realmente discretos, óculos e eles não têm... Da cor do cabelo. Se tem cabelo castanho, pega um aparelhinho castanho. Se tem cabelo branco, pega um cinza. Fica lindo, fica maravilhoso. E assim, ó, ainda tem aquela questão de que a pessoa que usa o aparelho auditivo é menos capaz. E é justamente ao contrário. Não usar te deixa menos capaz, né? Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas que, por exemplo, um paciente meu com 28 anos descobriu uma perda de audição, né? Optou pelo aparelho auditivo, porque é uma otosclerose, no caso, uma perda condutiva. Optou pelo aparelho auditivo, demorou para aceitar, aceitou quando ele fez uma brincadeira com os filhos de fechar os olhos. Adivinha o que eu vou dizer? E aí, quando ele abriu os olhos, ele falou, eu sou surdo. Realmente, hoje, eu vi que eu sou surdo porque brincadeira de fechar os olhos não funciona. E ele foi se adaptando com leitura da fala e foi levando. Sim. E aí, ó, depois da descoberta da perda... jovem e motivado. Isso. Depois da descoberta da perda de audição, fez 5 especializações, né? Especializações com professores com sotaques diferentes, que até, às vezes, é super desafiador. E... convive muito bem com a perda de audição, o aparelho está funcionando, faz parte de quem ele é, sabe? Acorda de manhã, bota o aparelho, vai trabalhar, volta no final do dia. Se falhar o carregador ou se falhar, aí sim ele vai ver ele brabo. Porque aí ele fica realmente sem rumo, né? Mas assim, ó, funciona muito bem e lida muito bem com isso. E não foi nada assim, ó, vou usar aparelho auditivo, o que vão pensar de mim? Preciso? Ok, estou ouvindo tudo, minha aula ok, meu trabalho ok e tudo certo. Né? E eu acho que é isso. Bacana, né? Isso aí. E um cérebro jovem, né? Cérebro então, jovem. A gente também tem que levar em consideração um cérebro jovem que botou o aparelho auditivo e continuou se desenvolvendo cognitivamente, continuou em busca de estudar, de se aprimorar, não parou, né? E isso também é um fator muito importante, continuou aprendendo. É que é diferente do idoso, né? Que é diferente do idoso, que precisa continuar atuando, criando situações por isso o treino cognitivo que eu faço com eles. Eu tinha uma paciente, falando em pacientes, que ela fez uma surdez súbita no lado direito, se eu não me engano, e outra orelha ela foi perdendo lentamente. Enquanto ela perdeu súbito esse, ela até administrou, né? Mas, assim, teve um momento em que ela estava muito ofendida porque ela tinha ido à missa
e chamaram a atenção dela porque ela estava falando muito alto na igreja. E para ela não estava falando alto, né? Não percebeu. Ela não percebia. Então, aqui no consultório também ela falava alto e eu muitas vezes também tenho que subir meu tom para conversar, né, com alguns pacientes. Mas ela foi uma coisa que eu não esqueci porque ela realmente não tinha consciência da limitação dela. E ela queria morar sozinha. E morava sozinha. Aí um dia um dos filhos que estava morando em Caxias, ele me disse assim: "Bah, a gente não aguenta mais, porque ela realmente não quer fazer nada. Ela quer continuar morando sozinha e eu tenho que passar na casa dela todos os dias para ver como ela tá, porque ela não ouve o barulho do telefone, ela não ouve o barulho da campainha, ela não ouve nada e não adianta ligar para ela, né? Então tem que ir pessoalmente todo dia na casa dela para poder saber se ela tá bem." E o entendimento e às vezes até o cognitivamente falando, né? Como fazer ela entender isso, né? Mas assim, vou te dizer que além do treino auditivo, muitas vezes eu trabalho com um treino cognitivo. E eu tenho pacientes idosos, a minha paciente que tem mais idade, ela tem 92 anos. E eu já dei alta para ela, já dei alta para uns 2 ou 3 pacientes, e eles disseram: eu vou continuar vindo aqui, porque eu tenho motivação para vir aqui, e se eu venho aqui, eu faço as atividades, e a gente faz um treino cognitivo também, que vai ajudar o meu cérebro, e eu preciso disso. Então, continuo atendendo eles, mas já foram liberados. Não, mas eles gostam de ter esses compromissos, né? E eles buscam, eu vejo que os meus pacientes mais idosos, acima dos 90 e poucos, são os que me demandam e me exigem mais resposta de visão. Eles não aceitam não estar enxergando bem, entendeu? Mesmo que eu tenha a limitação de conseguir muitas coisas, né? Porque, sim, é um olho idoso também, né? Sim. Mas eu acho que aí esses também, teus pacientes também, eles vão querer sempre o melhor. E vão querer continuar enxergando bem, ouvindo bem. Isso. O que eu acho que é fundamental, porque quando tu tem perda motora, tu já não caminha tanto, tu perdeu a autonomia. Se tu não ouvir e não enxergar, não poder assistir um programa de televisão, ver a missa na TV. É complicado. É complicado, né? Não ouvir e ver. É importante. Eles têm que estar bem até o fim, né? Isso aí. E até fazer algumas adaptações, né, da leitura da fala, de também conversar com os familiares para que eles tentem entender essa demanda cognitiva. Então, converse num ambiente mais silencioso com ele. Saiba que, por exemplo, uma festa de família vai ser difícil compreender nesse ambiente, né, com crianças em volta, com barulho em torno. Então, a família também conhecendo essa situação é muito importante, né? Quando a gente falava lá dos pais de crianças com aparelho auditivo e implante coclear, entender que esses pais precisam estar aptos a estimular essa criança no contexto do dia a dia, não que eles tenham que ser os terapeutas dessas crianças, mas assim, eu estou no supermercado, como eu vou estimular a linguagem? Pensando no aparelho auditivo e no implante coclear. Eu estou numa festa, como eu vou estimular... como o meu filho tá, eu sei que tem muito barulho aqui, como eu vou me aproximar dele, como eu vou me comunicar com ele para que ele consiga me compreender melhor. Num ambiente de sala de aula, muitas vezes eu converso com os professores de crianças que usam aparelho auditivo e implante coclear, para que ele tenha uma boa adaptação em sala de aula, para que o professor conheça quais são as limitações, quais são as dificuldades e de que maneira ele pode auxiliar nesse processo, né? Por exemplo, vou passar teoricamente é para estar ouvindo bem, mas assim, vamos assistir um filme ou vamos fazer uma palestra com as luzes apagadas, né? Pode ser que ele precise do apoio da leitura labial. Às vezes, eles não se dão conta. Tem uma paciente novinha, assim, ela tem 12 anos, e eu perguntei para ela se ela usava a leitura da fala, e ela falou que não. E aí, eu cobri a minha boca e fiquei falando com ela. Ela falou, não, tira o papel que eu não estou entendendo nada. Né? Então, você usa esse recurso. Né? Então, vamos treinar para não precisar do recurso. Né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando e aprendendo junto com eles. Bem bacana. Então, assim, continuando a nossa conversa, a partir de que grau de perda auditiva está indicado assim, o uso de tecnologia?
Alguns médicos não indicam para perdas leves, mas eu diria assim, com tudo que eu venho conhecendo sobre a audição, com tudo que a gente sabe que toda a demanda que o cérebro precisa, eu diria para você, qualquer grau de perda auditiva tem que ter o uso da tecnologia, necessita do uso da tecnologia, mesmo que seja uma perda leve. Certo? Por quê? Porque o impacto no cérebro são frequências que deixam de ser ouvidas. E se eu deixar elas muito tempo ali, é como a história da trilha no meio da floresta, né? O mato alto vai crescer e aí depois vai ficar mais difícil de melhorar essas frequências. Outra coisa, esquece essas frequências? Ele vai ter que reconectar depois. Só que a gente tem que pensar também no esforço auditivo que esse paciente vai ter, né? Dependendo da demanda desse paciente. Por exemplo, se ele vai para um ambiente ruidoso, né? Dependendo da profissão que ele tem, a demanda que... Né? Por exemplo, assim, eu tenho que falar, eu tenho que decodificar o que está sendo dito e, ao mesmo tempo, prestar atenção na mensagem, né? Que a gente falou antes do esforço auditivo. Sim. Então, esse esforço auditivo vai aumentar, essa irritação para sons intensos pode aumentar, essa dificuldade no ambiente ruidoso pode aumentar. Então, eu diria, qualquer grau de perda de audição necessita do uso da tecnologia auditiva. Se for uma perda irreversível, no caso de uma perda neurosensorial, claro. A minha sugestão é que essa pessoa use realmente a tecnologia. Tem alguma perda, ou perda mais severa, que não adianta colocar a prótese auditiva? As perdas de severa profunda já fica bem difícil, porque ele amplifica esse som, né? Então, no caso de severas e profundas, quando é muito difícil, com a tecnologia auditiva, que é o aparelho auditivo, essas pessoas com a indicação do médico né, vão em busca do implante coclear. Às vezes... E me diz o seguinte, assim, e o aspecto emocional, assim, e psicológico, que a gente estava falando agora de se a pessoa se sentir até autônoma para resolver o assunto, mas esse aspecto emocional e psicológico, ele tem um impacto assim no processo de adaptação? Olha, a gente tem que pensar nas características individuais de cada um. Tem pessoas que são mais rígidas, é como o temperamento, né? O temperamento daquela pessoa. Aquela pessoa é mais rígida, é mais inflexível, é uma pessoa que não se adapta, por exemplo, num lugar diferente, que tem algumas manias ou não gosta de dormir na casa de alguém, que, né? Essa pessoa vai ter dificuldade de adaptação, né? Por uma questão de comportamento, de rigidez ali, de inflexibilidade cognitiva. Então, a gente tem que pensar que todo tipo de pessoa, né, pode ter uma perda de audição. Eles têm características enquanto aprendiz, né, entendimento sobre aquilo. O entendimento vai impactar no resultado. Ela tem características emocionais, é uma pessoa mais inflexível, que não tolera a perda, que não se conforma com a perda, que não aceita que não ouve mais como antes e que vai ficar comparando o aparelho auditivo com a audição que tinha antes. Então, essa pessoa realmente mais inflexível vai ser muito difícil de se adaptar, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa é flexibilizar. Poxa, eu já não enxergo tão bem, eu preciso usar óculos. Quando eu tinha 18 anos, por exemplo, e eu fui te procurar, eu falei assim, Marta, eu não gosto de usar óculos, eu não me gosto de óculos. Exato. Eu tenho algum recurso que eu possa adiar o uso desse óculos, né? E enquanto eu pude, eu usei a minha lente de contato. Faz um ano que eu, né, optei pela praticidade do óculos. Mas esse entendimento, né, sem nenhum tipo de culpa. Não, olha, deu para a lente de contato e agora eu vou partir para o meu óculos, né? Eu acho. Eu acho que sim. E aí eu acho que eu tenho que agir de forma madura também quando eu estou diante de uma perda, né? Tem coisas que a gente precisa se adaptar, né? E essa é uma delas. É o que eu sempre falo todo dia no consultório, é a questão da aceitação, né? Se tu aceita a tua perda, qualquer perda, a gente vai buscar ajuda, a gente vai tentar resolver, a gente pode não gostar da solução, mas a gente tem que entender, né? Eu não gosto de óculos. Eu não gosto. Mas usamos. Mas sem ele eu não vivo. Isso, né? Mas a gente aceita. Quando a gente realmente nega e não aceita, a gente só dificulta a vida da gente, né? Então, essas características ali emocionais e de funcionamento, a gente vai ver que não é só
do aparelho auditivo. Essa pessoa é inflexível diante da família, diante de coisas inusitadas que acontecem. Então, essa pessoa é inflexível para várias situações. Ela vai ser inflexível para o aparelho auditivo, então não é uma resistência ao aparelho auditivo. Essa pessoa, ela é inflexível, como é padrão dela ser inflexível, e isso com certeza vai impactar ali se ela tiver que usar uma tecnologia auditiva. Bom, aí a gente vai assim, então, o que a gente estava comentando, o paciente que percebe uma perda auditiva inicial, é melhor ele ir atrás logo enquanto ele não está tão inflexível e começar a usar a tecnologia e se adaptar e fazer a reabilitação para quando ele estiver mais velho, aquilo já faz parte dele. Ele teoricamente, as pessoas mais velhas são mais inflexíveis. Eu vejo e talvez isso seja um dos motivos pelos quais tem mais dificuldade de adaptação. Até a questão assim, a dificuldade de colocar tecnologia, a dificuldade de lidar com um celular e conectar ali. Ah, sim, eu acho que esse para alguns idosos não dá. E sim, eu vejo que tem uns aparelhos auditivos bem pequenos, porque eu fazia um exame no consultório que eu usava um soro, e então eu sempre tinha que tirar o aparelho auditivo do paciente para fazer, e a maioria é idoso. Então, sim, alguns aparelhos muito pequenininhos, assim, que o paciente não tem a motilidade, a motricidade fina para lidar com um equipamento tão delicado assim, né? Até se for um maiorzinho, para ele é mais fácil, dele já tem às vezes artrose, não tem sensibilidade na ponta dos dedos, né? Para colocar o equipamento dentro do olho, da orelha e tirar, né? Então, sim, eu acho que às vezes a modernidade demais para um idoso resistente ou com limitações físicas talvez não funcione tão bem, às vezes meio termo já ajude bastante. Hoje em dia, assim, os carregadores são super fáceis, né? Coloca ali, acende a luzinha e está carregando. Liga na tomada, é como ele vai recarregar o celular dele, ele carrega o aparelho auditivo dele. A forma de colocar, né? Às vezes se usa molde, são poucos, né? Os que ainda usam. É mais difícil de colocar, é mais difícil de limpar. Mas hoje em dia tem eu acho que é Domus o nome, né? Encaixa ali e fácil, sabe? Teoricamente... Tem uma anteninha, parece uma anteninha de TV. Isso, assim. E tira... Ah, tá, esse aí que acho que tu está falando é um intracanal. É um que fica dentro da orelha, não é para perdas... Depende, né, da indicação, né? Mas eu acho que tudo isso, no momento em que a pessoa vai fazer a adaptação do paciente, ela tem que levar em consideração a destreza manual. Por isso que conversar com um bom fonoaudiólogo, conhecer bem a realidade de quem vai usar, né? Quem é que vai colocar esse aparelho auditivo vai ser o próprio usuário, então, e deve ser, né? A gente espera que seja colocado por ele e que ele tenha essa autonomia, né, de entender quando está ligado, quando não está ligado, se está funcionando bem, se está carregado, se não está, né? Às vezes eles colocam e não está carregado, então ter esse entendimento é importante. Essas dicas aí que tu está dando eu acho super importantes, assim, porque a gente vê, às vezes, os familiares também ficam um pouco perdidos, assim, né? Isso. Eu acho que a orientação inicial, o entendimento de que precisa ser usado, como precisa ser usado, como é feita a limpeza, como é feita a manutenção, talvez precise de auxílio nesse momento, mas a tecnologia está cada vez vindo mais, assim, mais fácil, né? Mais pensando nessas pessoas. Mais eficiente. Isso aí. Só que mais tecnológica para alguns é mais difícil, né? Quem não nasceu com a tecnologia pode ter dificuldade. Mas também volta para aquilo que a gente comentou. O idoso, ele quer manter qualidade, a maioria. Aí. Então, ele quer enxergar bem, ele quer ouvir bem. Né? Ele vai tentar o melhor, né? Karen, então assim, a gente comentou antes sobre o manual da escuta, né? E sobre o trabalho que tu faz também de orientação da aprendizagem, também com a reabilitação auditiva com as crianças e tal. Como que as pessoas fazem para te encontrar como uma fonoaudióloga nessa questão aí? E como é que faz para acessar esse manual da escuta? Olha, o Manual da Escuta, ele está disponível no SOS Audição, que é uma página no Instagram, no TikTok. No meu perfil pessoal, Karen Balém, também no Instagram, também no TikTok, né? Disponível já para adquirir, né? Ele é prático, fácil de ser feito, as aulas são curtas, o vocabulário é simples, a hierarquia está
né, todo ele está estruturado em uma hierarquia que vai facilitar o entendimento e que, nesse momento, ele foi feito para adultos que usam aparelho auditivo, implante coclear e que tem um vocabulário estruturado de acordo com a sua trajetória de vida. Então, se a pessoa pretende potencializar a escuta fazendo uso do aparelho auditivo, olha, eu quero conhecer mais sobre esse assunto, o manual da escuta é indicado. Olha, eu não me adaptei bem com o meu aparelho auditivo, eu quero entender por quê e como eu posso fazer para melhorar. O manual da escuta está ali e ele é indicado para todo esse público, né? Lá vai ter sobre as questões do ambiente de trabalho, questões de, por exemplo, microfone remoto, o uso do telefone, o uso da música como recurso terapêutico, o uso de como é difícil para quem usa um aparelho auditivo ou um implante coclear entender outros idiomas. Lá a gente vai entender por que isso é tão difícil e como pode ser feito para que realmente ele possa estudar um outro idioma e para ver se é possível dentro da perda de audição que ele possui. Tudo de bom. E aí, do consultório tem endereço da avaliação clínica? Fonoclínica? Vou deixar o endereço para vocês, mas fica em Caxias do Sul, né? Na Galeria Vitrine Central, na sala 605. Ali ao lado da Casa da Cultura. Casa da Cultura, no centro. Isso aí, no centro de Caxias do Sul. Do lado do café. Isso aí. Café da Velha. Café da Velha. Isso. Nossa, eu achei a nossa conversa muito boa. Ai, que bom. Né? Muito boa. Eu também. Então, assim, aprendi um monte também, viu? Agora até fiquei na dúvida do meu ouvido, da minha orelha, vamos ver da essa minha audiometria. audição. Então, amiga, assim, resumindo tudo que a gente conversou, eu queria que tu desse a chave final, assim, da conversa e tu dissesse, assim, aonde que acontece a verdadeira escuta? A verdadeira escuta acontece no cérebro. E é por isso que a gente enfatiza. Use a sua tecnologia da hora que acorda até a hora que vai dormir. Verifique a programação, porque essa é apenas a porta de entrada. A porta de entrada que leva as informações auditivas do mundo para o cérebro, que vai interpretar, que vai analisar, que vai processar essas informações. Então, é no cérebro que tudo acontece. É por isso essa preocupação grande em escute bem e treine o seu cérebro auditivo, né? Que é a sua orelha. Treine o seu cérebro auditivo para que ele viva bem e com qualidade para o resto dos dias. Legal. Gostei da mensagem. Karen, obrigada por... Eu que agradeço o convite, eu agradeço o carinho, adorei conversar contigo. Eu também, nossa, foi uma conversa muito produtiva e tu é muito boa para isso, nossa, adorei a conversa. Obrigada, amiga. Obrigada, Marta, tudo de bom, brigadão.